Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Código de Liderança. Aqui nós deixamos claro que liderar não é ter um cargo. Nós trazemos líderes, falamos todos os episódios, conversamos com eles e aí entendemos o que é uma liderança na prática. Quais são as decisões, o hábito e quais são os princípios de um verdadeiro líder. Hoje estou aqui com ele, o Maicon, sócio fundador da Vext e também é influenciador no Instagram. Acho que tem mais de 100 mil seguidores. É isso, Maicon? Quase 90 agora. Quase 90. Quase 90. Quase 90. Profetizei já que vai É. chegar lá. O Maicon é sócio da Vext Imob, é uma imobiliária aqui do sul do país, uma das maiores e melhores imobiliárias aqui do sul do país. Tem um time ali grande e agressivo com grandes resultados, então tenho certeza que assim como o sócio dele, que a gente já entrevistou aqui, agregou muito para nós, vai trazer muita coisa de qualidade, muito conteúdo de qualidade, experiência, e a gente vai sair daqui pouco melhor de qual começamos esse episódio. Maico, primeiramente agradecer por ter aceitado o Eu que convite, agradeço. vindo aqui no Código de Liderança, tirado esse tempo, são alguns anos de experiência, e aí para eu começar a contextualizar o Maicon líder aqui, como é que começou essa tua história de liderança? Eu sempre faço essa pergunta, Maicon, por quê? Eu vejo que não tem um padrão, assim, não é porque, como eu falei no início, a gente às vezes é intitulado como cargo que a gente se torna líder, né? Às vezes foi na tua infância que você já liderava um grupo de amigos, foi na tua adolescência, foi em alguma empresa, numa igreja. Uhum. Onde é que como começou essa história do Maicon como líder? Sim. Primeiramente, quero te agradecer pelo convite, né? Agradecer a Deus pela oportunidade de compartilhar, né? De alguma forma contribuir com a vida das pessoas, né? E eu acredito muito que a internet ela é uma ferramenta poderosa, né? E ela pode tanto ajudar, tanto atrapalhar quanto ajudar a vida Sim. das pessoas, né? E quando a gente tem ferramentas como o teu podcast, eu acho que muitas pessoas são impactadas, né? E eu fico muito grato, muito honrado e sou muito grato por poder participar disso, desse projeto. Espero que Deus te abençoe, que muitos Amém. líderes venham aqui e que possa realmente contribuir na vida de muitas pessoas, né? É, Quando a gente fala sobre liderança, existem várias formas de liderar, como tu mesmo falou, e a minha história na liderança, ela começa muito cedo, né? Não eu como líder, mas eu tendo exemplos de grandes líderes na minha vida, e eu fui um cara privilegiado, em ter nascido em uma família empreendedora, né? Eu lembro de muito novo, assim, de detalhes que marcaram a minha vida, tanto na parte de liderança quanto na parte de vendas. Uma história interessante, quando eu era pequeno, deveria ter uns 4, 5 aninhos, e o meu avô na época tinha um material de construção. Então meu avô Uhum. muito empreendedor, né? Parte de pai muito empreendedor. Meu parte de mãe, meu bisavô muito empreendedor. Minha bisavó falava que meu avô saía com um cavalo, voltava com um carro, voltava com duas vacas, saía de um jeito, voltava de outro. Era Então, do Brick, era do Brick. negociador, cara vendedor. E o meu avô, eu muito pequeno, eu lembro ele tinha uma técnica de vendas que ele, quando a família chegava no material de construção, ele sempre tinha uma caneta no bolso, né? A criança botava a mão em cima da mesa, ele vinha e fazia um risquinho na mesa, na mão da criança. Uhum. E aquilo a criança se assustava na hora, levava na brincadeira e quando a criança passava de novo na frente do material de construção, a criança entrava com o pai para botar a mão na mesa e ele recebeu o risquinho na mão. E o pai entrava, olhava alguma coisa que precisava comprar também e Sim, acabava comprando mais. Então, assim, era uma forma de ele atrair, né, sim, as sim. famílias, e as crianças acabavam entrando na loja, e assim, né, isso gerava uma recorrência das pessoas entrando na loja dele. Então, eu vendo isso, desde muito novo, eu vi meus avós liderar, tocando alguns negócios, né? E seguindo alguns caminhos, né? Tanto coisas que deram certo, coisas que deram errado, né? Meu pai é um grande empreendedor. Eu digo grande empreendedor como homem, assim, de Sim. palavra, de honra. Meu pai
foi um cara que foi o meu exemplo em relação à palavra. Então, eu lembro desde muito novo, quando eu via ele fazendo negócio, ele sempre falava, ele sempre usava essa expressão que deu a palavra vai até o final. Sim, Então, ele sempre foi um cara muito aquela expressão do fio do bigode, né? sim, aham, Então, isso me fez crescer em uma família empreendedora, com muitos desafios, né? Meu pai quebrou muito cedo, eu com 12 anos, meu pai quebrou no Sul. A gente acabou tendo que vir para Joinville na época, com uma mão na frente e outra atrás, literalmente, sem nada. E eu ver o meu pai tentando se reerguer, todos os desafios de empreender, o que eu menos queria na minha vida era empreender. Porque o meu pai sempre falava assim que, ó, meu filho, tu tem que estudar para não passar o que teu pai passou. hum, Estuda, não empreende, porque o teu pai, olha o que teu pai está passando, né? sim, Ele tinha o receio que eu passasse o que ele passou, né? Com empreendendo. sim, E foi um desafio para mim virar essa chave do empreendedorismo, principalmente no mundo que é o mercado imobiliário dos autônomos, né? Então eu cresci vendo uma família tentando empreender, tentando fazer a coisa acontecer, vamos dizer assim, com vários acertos e vários erros, né? sim, Algumas coisas deram certo, outras deram errado. E eu, quando com praticamente 12, 13, 14 anos, eu já tentava empreender de alguma maneira. Sempre minha avó fazia bolachinha, botava na bicicleta e saía. legal. Com 17 anos, eu comecei, na época, fazia caixa de som, né? O, Do de carro? auge das caixas de som de carro. Sim, Botava sim, na minha bicicleta tropical e saía, fazia a caixa com resto de madeira, botava, amarrava duas na tropical e saía vendendo nas lojas. Então, assim, tentei muito cedo empreender, só que sempre sem uma liderança. Então, muito no instinto e no olhar o meu pai fazendo algumas coisas que deram certo e seguindo algumas coisas que exemplos. deram errado, né? E ali eu tive o privilégio de entrar no mercado imobiliário, por um acaso, né? Eu entrei no mercado imobiliário, e no mercado imobiliário foi onde eu consegui, de alguma forma, colocar, estar em um negócio, literalmente, empreender em um negócio, porque o mercado imobiliário, por mais que eu trabalhei em uma imobiliária, é um autônomo, é um Sim, CNPJ, então tu sim, recebe através de comissionamento. E nessa de empreender no mercado imobiliário, eu tive a oportunidade de montar minha primeira equipe e liderar. E ali as coisas começaram a acontecer. Então, eu sempre fui um cara que tem uma visão, isso volto a dizer, né, muito de uma crença do meu pai e coisas que eu ouvi ele falando, né? O meu exemplo foi a minha família, como eu falei, né, de empreender. E o sim. meu pai sempre falava muito sobre eu prefiro metade de muito do que 100% de nada, Muito bom, né? Então, muito bom. isso é uma frase que eu escutava, eu pensava assim, pô, se eu tenho a metade de muito, significa que eu vou ter muito, né? Sim, Às vezes a pessoa quer 100%, só que não tem nada. exato. Então, É algo pequeno, enfim. isso é empreender, isso é liderar, né? Exato. Quando tu fala sobre liderança, não adianta, tu nunca vai liderar querendo prosperar em liderança, querendo ganhar sozinho. Tu tem que fazer pessoas prosperar, pessoas ganhar dinheiro, pessoas Perfeito. crescer. Quanto mais eu faço as pessoas crescer, mais eu consigo prosperar também. Então, o dinheiro e essa parte do crescimento financeiro é a última coisa que tu vai olhar, é a última linha que tu olha na liderança. Sim. Antes disso, tem muitos outros fatores que influenciam para tu começar a pensar em ganhar dinheiro, né? Mas o verdadeiro líder, né? É o que realmente se preocupa com pessoas, é o que vai ter um olhar para contribuir na vida de pessoas e isso aí vai automaticamente, de alguma forma, a colheita vai vir, né? Perfeito. Marcos, você citou ali, né, que como muitas pessoas, às vezes já na infância, na adolescência, muitas vezes influenciado através de exemplos, né, de pai, de Aham. algum tio, alguém acima, que ali, de certa forma, é mesmo intuitivo, Sim, né, e liderança tem a intuição, né, tem até aquela, eu acredito que tem aquela pessoa que ela nasce com uma aptidão maior para a uhum, liderança, mas não se limita a isso, a pessoa pode aprender também no decorrer do tempo. Mas
tem uma longa trajetória de Maicon como líder aí, Sim. né? Então, desde a época que você já começou a assumir responsabilidades, saía para vender as coisas que Uhum. sua avó fazia, você mesmo fazia. Depois teve a oportunidade de ser gerente numa imobiliária que você citou. Eu sei, daí, né, por história particular, você se tornou até diretor dessa imobiliária, né? Foi crescendo como líder dentro dessa imobiliária. Hoje, sócio fundador de uma outra. Uhum. E eu queria entender, dentro de toda essa tua experiência, se você puder falar até quantos anos, talvez, de Uhum. liderança de fato, mas dentro de toda essa experiência, teve algum momento, uma experiência que teve, às vezes, algo grande ou até mesmo pequeno, que você acha que ali foi, poxa, uma viradinha de chave que te Uhum. formou, que tu identificou assim, poxa, o Michael nasceu para liderar pessoas. Isso aqui me formou como um líder. É Uhum. claro, eu tenho certeza que você pode citar inúmeras vezes isso. Uhum. Mas eu acho que sempre todos nós temos aquele momento de estalo, né? Aquela Sim. virada de chave nesse sentido. Uhum. Olha, eu tenho uma visão que liderar primeiro é você se liderar. Então, Perfeito. assim, tu nunca vai ver um bom líder que não consegue liderar ele mesmo, né? E eu acredito muito que a liderança, ela é algo construído. Uhum. Então, um líder, ele é construído, ele é formado um líder. E se formar como líder, um autodidata, né, vamos dizer assim, um cara que consegue se auto-formar como líder, é, é quase que algo, um em um milhão. Então, ele precisa de exemplos, de pessoas que ele vai analisar, que ele vai observar, estudar, buscar conhecimento, né? Mas a liderança em específico, eu acredito muito que o líder ele é construído de vários detalhes, né? O líder ele tem vários pilares que formam ele um líder. O que que eu acredito em liderança, né? A primeira coisa, numa autoliderança, a pessoa ela precisa entender e ter uma autoconsciência muito grande. Porque a autoliderança é muito difícil tu conseguir, de alguma forma, se autocriticar, né? Quando as Uhum. pessoas elas têm quando você se torna alguém consciente, você consegue através dessa autoconsciência se analisar e falar, cara, eu estou no caminho errado. Porque quando se torna líder, né? Tu também tens hoje um negócio, né? Se tu não tem um sócio ou se tu ao momento que tu tá sozinho ali, né? Eu tenho decisões que eu tomo da minha área, região, né? Que é Pissarras, que não tem momentos que eu não posso contar com ninguém. Sim, Né? Obviamente que eu tenho meu sócio, mas tomadas de decisão que é rápida, que eu preciso tomar uma decisão rápida sim, e não sim, tem. Então, o líder ele precisa ter uma consciência, uma visão muito clara das coisas. Então, eu vejo que um dos pilares principais para tu se tornar um líder e se construir como líder é essa clareza nos pensamentos. Então, tem muito líder hoje, muitas pessoas que se dizem líderes, né? Ah, eu tenho um negócio, eu estou num cargo, mas eu não lidero, porque realmente ela não tem essa clareza, ele não consegue analisar as coisas com clareza, ele não consegue estar um passo à frente, ele não consegue prever os problemas que podem sim, acontecer. Então, assim, eu acredito muito que um líder ele é formado, né? E existem várias situações que aconteceram na minha carreira que foi formando o Michael. Então, assim, é difícil eu falar de uma em específico que virou a chave, entendi. mas são vários episódios que foram me Formado. formando como líder. Mas o que me fez entender que a liderança realmente era para o Maicon, quando eu comecei como corretor, depois de um certo tempo, eu comecei a ganhar dinheiro, coloquei dinheiro no bolso, as coisas acontecendo. Na época, muito. Para mim, um cara que não tinha nada para o mercado imobiliário, em primeira comissão, achei que eu estava multimilionário, né? Então, assim, quando eu olhei aquilo, eu olhei uma oportunidade de mudar de vida, mas ali eu comecei já mesmo que pouco, a perceber que só o dinheiro não seria o suficiente. Então, só ganhar dinheiro
Opa, agora eu estou começando a ganhar dinheiro, mas isso não está me satisfazendo. Eu não estou conseguindo, não está me preenchendo só o dinheiro. Pouco já que eu troquei de carro, mas não, sabe assim, não tinha aquela motivação, ou sei lá, eu não tinha aquela coisa de, pô, eu vou fazer o meu melhor. Eu tinha, mas Hum, normal. E a partir do momento que aconteceu algumas situações que eu consegui ajudar alguém a vender, e eu ver a alegria daquela pessoa e a felicidade daquela pessoa, ali virou eu comecei a ter um motivo maior para ir trabalhar, sabe? entendi. Então eu comecei a olhar assim, pessoas próximas, eu olhava e eu estava bem. Pô, estava vendendo, tinha uma habilidade com venda, sabia falar legal, né? Tinha uma facilidade de Sim, me comunicar com o cliente. E eu olhava o cara do meu lado ali, pô, 2 meses, não tinha vendido nada, não tinha uma dificuldade. Eu olhava aquilo e falava, cara, sabe, me vinha a responsabilidade, mesmo eu sendo corretor, cara, eu tenho que fazer esse cara vender. O cara tá aqui, um cara de família, tem a filha em casa, tem a esposa em casa, que precisa levar o dinheiro para dentro de casa, não tá conseguindo, eu tô vendo cada vez está patinando mais. E aí, quando eu faço um cara desse vender e eu olho a alegria nele pô, Mike, pô, tu me ajudou, cara, obrigado por ter me fechado a minha primeira venda, aquilo, opa, eu comecei a encontrar algo além do ganhar dinheiro, né? uhum, Então, eu acredito que o grande ponto que me fez querer liderar foi conseguir agregar valor na vida dos outros. Foi perfeito. conseguir, né, de alguma forma, impactar realmente com uma profissão tão abençoada que é o mercado imobiliário, conseguir fazer o cara mudar de vida. Então, se o cara tivesse fome, tivesse vontade realmente de mudar de vida, eu consegui, através das minhas qualidades, vamos dizer assim, habilidade com vendas, ajudar esse cara. E isso aí começou a me dar um motivo maior para ir trabalhar. Na época eu solteiro, né? Estava começando no Sim, mercado sim, imobiliário, então não tinha esposa, não tinha nada, não era só eu mesmo. sim. Então eu comecei a olhar aquilo e falar, pô, realmente esse aqui é o caminho. E eu vi um vídeo na época, até quando eu virei gerente comercial, o dono da empresa me chamou e perguntou por que tu acha que tu seria um bom gerente? E é engraçado, né, que talvez eu era quase que um, o improvável de virar um líder e dar certo. Não tinha as características aparentes de um líder, né? Mas as pessoas não sabiam o que estava no meu coração e o que eu era capaz de fazer para realmente para liderar e o que eu era capaz de fazer para contribuir na vida dos outros. E aí essa pessoa me perguntou por que que eu achava que eu viraria um bom líder, né? Que na hora de me contratar para gerente, me passar para gerente. E eu tinha visto um vídeo de um pastor na época pregando na Angola na época Sim, e é tipo uma igreja de chão batido, sim, sim, simples. né, bem simples. As pessoas na época até eu lembro que filmou assim uma pessoa né, de chinelo de garrafa PET, assim, muito pobre, e o pastor pregando sobre prosperidade, falando sobre empreendedorismo, sobre prosperidade, e aquilo mexeu comigo. E aí eu falei para ele, a resposta que eu dei para ele, é, que eu expliquei sobre esse vídeo e que eu tinha a mesma visão que aquele pastor tinha, que Uhum, qualquer um poderia mudar de vida. E se alguém acreditar em uma pessoa, aquela pessoa tem mais uma chance de realmente sair de uma situação difícil, né? Alguém estender a mão para aquela pessoa e dar a sim, oportunidade faz total diferença, né? E quando alguém tem essa visão que nem a própria pessoa tem, é o que faz ela sair daquela situação. E como eu olhei aquele vídeo, eu pensei assim, cara, eu sou aquele cara ali que eu acredito, sim, né? Eu sou um cara que eu olho para uma pessoa e eu falo, eu muitas das vezes eu acreditei mais nas pessoas do que ela mesma. E por isso que eu acreditava que eu ia me tornar um bom líder. Então ali virou essa chave, né? De realmente agregar valor na vida das pessoas, de ganhar dinheiro, mas ganhar dinheiro com outras pessoas junto, né? Por isso que quando eu acabei, por motivos pessoais, saindo da empresa, que eu fiquei 10 anos, eu acredito muito no modelo de negócio onde você cria carreira dentro de um sim, negócio. Nunca tive o desejo, né, de ter uma imobiliária. O meu objetivo era ser sócio daquela outra imobiliária, mas aconteceu que eu acabei, por motivos pessoais, saindo, né? Poderia ter montado uma imobiliária sozinho. Foi onde eu e o João a gente conversou e viu que a gente tinha muita coisa em comum
e decidimos metade de muito do que 100% de nada. Então Perfeito. foi ali que, né, foi na prática tudo que eu já tinha vivido como líder, né, e agregar valor na vida das pessoas foi o meu pontapé inicial e ver isso acontecendo, que dava certo, que eu era capaz de fazer isso, quantas vidas eram transformadas, né, isso ali mexia muito comigo, sabe? Perfeito. Marco, tu contando toda essa tua experiência, essa tua história, é nítido ver algo que a gente já fala aqui, e eu acredito muito nisso, que a liderança é uma posição de humildade. Por que eu Uhum. falo isso? Primeiro, porque eu tenho a minha maior referência como líder, que para mim é Jesus, e ele Claro. foi a maior referência de humildade, né? Lavou os Uhum. pés dos seus discípulos, Sim. e tem uma frase que ele falou que para mim diz muito sobre aquilo que eu também passo para os meus líderes, né? Uhum. Que agora a gente está liderando líderes, você também lidera mais líderes do Sim. que os próprios pessoais lá da ponta, que ele falou, Jesus falou algo para os seus discípulos que foi: vocês farão coisas maiores que eu. Sim. E ficou nítido que, por mais que você se alegrava muito com a venda, quando você vendia, mas o fato de você estar ajudando alguém a ele ter um Mexia comigo. desempenho mexia com você. Uhum. Talvez, talvez me arrisco a dizer, era tão gratificante, se não maior, quando Sim, você mesmo vendia. certeza. É claro que o fator monetário era Sim, sim, importante, claro. isso todo mundo E tu precisa. falou algo bem interessante, só para contribuir com o que tu Sim, falou. O maior ensinamento de Jesus na sua liderança, né? Eu falei para os nossos líderes semana passada até sobre isso, é o servir. exato. O que Jesus fez foi realmente vir para servir a humanidade, né? Sim, Ele deu a própria vida para salvar as almas, né? Para que as pessoas pudessem acessar o que não acessavam antes. E liderar isso, né? É servir. É o entregar o teu melhor e servir. Quando tu tem um coração de servir, as pessoas que estão contigo também entendem isso. Elas sentem isso. Né? Eu gosto muito de usar essa frase que as pessoas não trabalham para mim, elas trabalham comigo, né? perfeito. A gente é junto no negócio, né? Não adianta tu querer ser líder para as pessoas trabalhar Sim, contigo, né? Ou para ti, né? E não vai acontecer, principalmente no mercado como o sim. nosso, que é um mercado extremamente livre, né? Autônomo. Então, Perfeito. O Marco, e indo nessa linha de raciocínio, e é algo que eu falo para os líderes também, assim, por exemplo, a gente acabou de subir 2 trainees de líderes lá, né? uhum, E aí, sempre quando eu subo alguém para liderança, ou trago algum líder de fora, a primeira coisa que eu falo para eles, eu falo: cara, liderar não é o quanto tu é bom, é o quanto tu faz o teu liderado ser bom. uhum, Que é isso? É sobre o teu liderado, não sobre você. E isso que tu tá falando, né? Essa frase que tu usou, que não trabalham para mim, a gente trabalha junto, e é muito nítido. sim, Eu sempre gosto de botar aqui uma analogia, que é a diferença do chefe para o líder, né? claro, É claro que no sentido da palavra chefe, todos nós somos chefes, mas a diferença do chefe para o líder. O líder, diferente de um chefe que muitas vezes a gente já teve em alguma outra empresa, é aquele cara que ele só mandava e não dava o exemplo. O sim, líder não, o líder é aquele que vai na frente, uhum, que ele dá o exemplo, né? Um caso muito específico sobre isso, e a gente vai falar de um presidente de uma de um país, tem o caso de Ruanda, que foi um lugar que, poxa, aconteceu uma catástrofe lá, foi, acho que 800 mil mortos, guerra, genocídio, essas coisas. E aí ele assumiu esse país, um caos completo. E aí ele começou a liderar esse país e ele dava o exemplo de tudo. uhum, Então, se eu não lembro se era semanal ou mensalmente, ele convocava todo mundo do país para sair para arrumar o país, coletar lixo, enfeitar o país, arrumar o país, enfim. E ele era o primeiro a fazer isso. Ele dava o exemplo. uhum, E liderança é isso. É sim, você estar na linha de frente dando o exemplo, né? uhum, Mas, para eu seguir para a próxima pergunta, com certeza a gente vai falar um pouco mais sobre isso depois de exemplo. Eu queria entender, nessa etapa de liderança, todas essas etapas de liderança da tua vida, eu acredito muito que todos nós líderes erramos, faz parte. Qual foi o erro que o Marco pode trazer aqui para nós, que foi um erro que te educou? uhum, Eu acredito que liderar não quer dizer que tu não vai errar. sim, Tu vai errar. Né? E não tem problema em errar, claro, desde que tu conserte esse erro e aprenda com ele. claro, Então você pode trazer algum erro. Eu gosto de trazer essa parte do erro, porque a pessoa que nos ouvir com humildade, agora ele vai olhar: poxa, o Michael errou nisso, eu uhum, vou cuidar para não errar nisso. claro.
né? É. Você tem algum exemplo para dar para nós? Eu acho que eu tenho mais erros do que acertos. Eu posso falar vários aqui. Fica à Mas vontade, assim, vamos ter a perfeito. gente, graças a Deus, tive vários erros e isso me levou até onde eu cheguei, né? Porque, como a gente comentou, como eu falei no começo, um líder consciente, ele consegue errar, ele vai errar uma vez, e ele vai conseguir se autoanalisar para mudar os erros, né? E o problema da maioria dos líderes é que ele nunca está errado, né? Todo mundo está errado, menos ele, né? Mas eu tenho, aí vamos falar, eu posso falar sobre liderança, um erro na liderança em específico que pode ajudar os líderes, né? Dois erros que eu acho que acaba atrapalhando a gestão de uma empresa, de uma equipe. Primeiro erro é tu liderar achando que liderar todos de igual maneira. Então eu lidero todos iguais, eu trato todo mundo da mesma forma, eu acho que todo mundo vai fazer a mesma coisa. Vamos pegar uma equipe de vendas, né? Eu tenho aqui, hoje a gente tem em torno de 80 pessoas trabalhando com a gente, uma equipe de 80 corretores. Dentro dos 80 corretores, eu não posso criar uma estratégia que todos vão trabalhar da mesma maneira. Eu não consigo pegar níveis diferentes de corretores de tempo de casa, ou de tempo de mercado, ou de experiência e tentar encaixar eles em uma estratégia única, né? Eu vejo que a maioria das equipes de vendas, principalmente, elas são lideradas de uma forma meio genérica e isso atrapalha o resultado. Então, um exemplo, né? A retenção de um time. Eu preciso olhar para talentos que eu tenho dentro do meu time e dar ferramentas para que esse corretor, esse vendedor, ele se torne, potencialize ele, né? E quando eu vejo isso acontecendo, quando um líder ele acaba tratando todos iguais, por um exemplo, né? A gente tem várias formas de venda. Eu tenho um dos meios de prospecção hoje é o digital, muito forte o online. Mas eu tenho corretores que eles não conseguem trabalhar com online. O cara performa muito bem em relacionamento. Então eu não posso prender esse cara dentro da imobiliária achando que a estratégia da empresa ela é voltada só para online. Porque eu perco um talento como um cara que, se eu não observar isso, eu perco ele e às vezes o cara sai e acaba vendendo mais. Então, por quê? Porque ele não estava potencializado na área que ele é melhor. Então, acho que essa é uma falha que eu tive muito no começo. Eu achava que todo mundo deveria fazer o que eu fiz como corretor. Então, eu como corretor, eu não tinha relacionamento, eu não tinha amigo rico, eu não tinha pessoas que eu poderia vender próximo. Eu achava, né, o meu formato de trabalho foi todo dia de porta em porta. Então, eu fiz a minha primeira venda em 2 semanas de mercado imobiliário, batendo de comércio em comércio. O que me fez vender muito no mercado imobiliário como corretor foi de porta em porta, né? Sem relacionamento, sem indicação, na época não existia o online, né? Na época Sim. era isso, bem quase, eu sou quase né, como se diz, o homem das cavernas no mercado imobiliário. Na época não existia o digital que tem hoje, Sim. que todo mundo fala muito. Então a gente tinha que achar uma ferramenta para vender. Então eu achava que quando eu entrava um corretor, eu queria que ele fizesse o que eu fazia e deu certo para mim. Só que às vezes eu pegava um cara que tinha um baita talento, que eu poderia usar de uma forma diferente, né? E eu acabava perdendo esse cara. Então, eu acho que esse é um fator importante a se analisar, né? A, Perfeito. o não tratar, não orientar todos da mesma forma, é fazer uma mentoria individual com cada vendedor, né? Com cada líder, com cada pessoa que trabalha com você e conseguir, através dessa mentoria individual, identificar os pontos fortes de cada um e potencializar, né? Perfeito. Maravilhoso. Indo para uma outra etapa aqui, que eu acho que é muito importante, todos nós temos o nosso código de liderança, princípios. O Uhum. que hoje é uma regra inegociável, um princípio inegociável na liderança do Michael? Hoje, a Vext, ela tem. Eu acredito muito que uma empresa é a extensão de um líder, né? Ok, A empresa, ela é literalmente a cara do líder. perfeito, O resultado de uma empresa é o resultado de um líder. O perfeito. resultado obviamente, que é construído por várias pessoas, mas se está dando tudo errado, a culpa é do líder. Responsabilidade do líder. Se está Perfeito, dando tudo certo, mérito de todos. Se está dando tudo errado, a culpa é tua, né? perfeito. Mas a liderança
Quando eu pego um líder e eu entendo que a minha empresa é a extensão disso, né? A Vext ela se tornou a extensão, né, de quem eu sou, a minha personalidade, né? A Vext ela é uma empresa com uma cara muito jovem, Uhum. uma característica muito jovem, né? A cor já mostra, né? Não é uma empresa normal, não é uma empresa muito cheia, né? Com Tradicional. padrão, né? Ela é Isso. uma empresa agressiva, né? E os princípios e valores da Vext, ela é uma extensão de quem é a gente. Então, eu como líder, a gente tem ali, por exemplo, um dos nossos princípios, né? Que está lá na parede, verdade na mesa. Todos os negócios eles são baseados em verdade na mesa. Eu não posso não ter verdade na mesa e enganar um cliente meu ou falar meias verdades. Eu não posso ter uma relação de corretor e líder, o meu líder, né, o gerente hoje dentro da empresa não pode ter uma relação que não seja verdade na mesa. Então, assim, a, o princípio verdade na mesa ela é a base de tudo, né? A clareza é a base de tudo, né? E esse é um dos princípios que eu carrego comigo. A clareza, eu falo a verdade, eu falo aquilo que a pessoa precisa escutar e isso faz ela crescer. Quando eu tenho essa verdade na mesa, a pessoa que está recebendo, ela também tem um olhar que, pô, o Michael realmente ele quer me fazer crescer e desenvolver, sabe? Então, isso é uma característica da gente que se estendeu para a empresa e isso dá muito certo hoje no nosso Perfeito. negócio, É né? verdade, então. Coincidentemente, como vocês sabem, todos os líderes que passaram por aqui citaram praticamente o mesmo princípio como algo inegociável, e realmente eu acredito que tem que ser o principal de uma liderança, Sim. a verdade. Como você cobra resultado hoje do teu time? A gente sabe que isso é uma das funções do líder. Eu Uhum. sempre costumo falar aqui que aquele que não cobra geralmente é o chefe bonzinho, ele empurra com a barriga, Uhum. não tem o pulso firme que uma liderança precisa ter também. Uhum. Então, como que é para o Michael hoje cobrar resultado do seu time? Eu falo que tem uma frase de líder, uma expressão, vou falar assim, de um líder, que é o líder ele é igual rapadura, ele é doce, mas não é mole. Muito bom. Então, o líder não pode ser, né? Ele é doce, mas não pode ser mole, né? Exato, muito bom. Ele é duro. Então, o líder, ele tem a. E tudo depende do modelo de negócio, né? Eu vou falar do modelo de negócio que é o mercado imobiliário, pode ser executado e aplicado para todas, né? Mas a liderança no mercado imobiliário, ela é mais sedutora do que indutora. Por quê? Porque eu lido com autônomo. Então eu não tenho como eu exigir do cara algo que ele é um parceiro de negócio. O maior desafio no mercado imobiliário hoje grandes empresas, grandes imobiliárias, é tu ter um time engajado a entregar um resultado. Então eu preciso criar ferramentas para que o corretor, o vendedor, ele que realmente esteja comigo nessa meta. Então, quando eu tenho uma meta no mercado de vendas autônomo, né, como o mercado imobiliário, e eu sou muito indutor, eu sou um cara muito, eu cobro muito, mas eu não entrego a minha parte, eu não vou ter essa meta. Eu preciso ter ferramentas da empresa para que a gente possa chegar no nosso resultado. Então, hoje a Vext tem várias ferramentas que levam os times a chegar lá. Eu tenho várias premiações, eu tenho várias bonificações, eu tenho várias formas de alcançar uma meta, né? Uma delas, quando a gente fala em equipe de vendas, é o preparo para essa equipe chegar lá. Então, é a mesma coisa, vou dar um exemplo, né? Sim, sim. Me colocar para jogar futebol. Eu não jogo futebol. Eu não nasci jogando futebol. E certamente nós vamos passar vergonha. Se a gente botar vamos marcar um jogo aqui entre a gente, aqui, vamos fazer um jogo de futebol, eu posso chegar lá até com uma chuteira legal. Mas eu não vou saber jogar. E eu vou me frustrar com isso. E isso acontece muito no mundo de vendas, no mercado de no mercado imobiliário, no ecossistema de vendas, né? O líder, o corretor, o vendedor, ele tem as ferramentas, os produtos certos, às vezes está numa imobiliária boa, mas ele não sabe fazer venda. Ele não está preparado para aquilo. Então, existem duas formas de se preparar para isso, para bater uma meta. Uma conhecimento, buscando conhecimento, e outra prática.
né? Eu gosto sempre de falar para os nossos vendedores, tu vai aprender mais vendo e fazendo do que talvez só olhando, só estudando. O estudar é importante, mas o ver e o fazer te faz chegar mais rápido, né? A prática te faz chegar mais rápido. Então, eu acredito que uma meta ela é alcançada por uma equipe qualificada e boa, uma equipe que sabe o que está fazendo, né? Liderada, uma frase que eu gosto bastante, uma equipe de leões liderada por uma ovelha vence de uma equipe de ovelhas liderada por um leão, né? Então, se tu pode ter vários, pegar várias ovelhas liderada por um leão, vai vencer, né? Eu falei ao contrário, eu acho que Isso foi. uma equipe de ovelhas vai liderada por um leão, vai ganhar de uma equipe de leões liderada por uma ovelha. É a prática das vendas, vamos dizer assim, né? Sim, O resultado ele vai vir quando tu tem uma liderança forte, uma equipe preparada, o resultado vai vir e a meta vai acontecer. tá, perfeito. Indo nessa linha que a gente falou de liderança, que uma das funções do líder é a cobrança, né? É dar o preparo, é o servir, é dar o exemplo, a gente sabe disso, mas também é tomar decisões. Qual foi a decisão mais difícil nesses teus anos de liderança na tua carreira que doeu? Aquela decisão que, poxa, doeu, mas era necessária. Uhum. Eu vou, assim, ó, quando eu comecei no mercado imobiliário, a minha história, ela é uma história com vários desafios, né? Eu entrei no mercado imobiliário com uma vida financeira, eu estava muito quebrado financeiramente. Então eu entrei com uma única oportunidade da minha vida. Não tinha outra opção a não ser aquela ali. Aquilo ali era a forma que eu encontrei de realmente prosperar, crescer e desenvolver na minha vida profissional. E quando eu entrei no mercado imobiliário, eu tinha dois caminhos, né? Trabalhar normal, como todo mundo trabalhava, né? O padrão do mercado era aquele, era o pessoal mais esperava os clientes vindo do que buscava clientes, né? E na época, quando eu comecei, a coisa começou a acontecer, encontrei a minha esposa, né? A gente começou a namorar, e ali eu tomei uma decisão de realmente fazer o meu melhor e entregar tudo que eu tinha para entregar para mudar de vida. E na época, a gente, bem no nosso começo de relacionamento, eu tive que tomar uma decisão de ou eu pisava fundo, ou eu trabalhava normal, e eu tinha já na época 23, 24 anos, já não, né, era um cara com 24 anos que não tinha uma profissão, não tinha um caminho seguindo. E a gente em conversa, eu falei para ela, olha, eu preciso de eu preciso de 6 anos. Eu vou trabalhar 6 anos. Eu tinha 24 até os meus 30 anos. Eu vou trabalhar de segunda a segunda. E foi o que eu fiz. Então ali foi uma decisão que na hora não foi difícil, né? Mas A durante esses jornada. 6 anos foi dolorosa, porque eu trabalhei de segunda a segunda durante 6 anos. Eu trabalhei Natal, Ano Novo, virada de ano, dia 1º de janeiro, como era o mercado de vendas, durante o ano a gente trabalhava em Joinville, e no final do ano a gente trabalhava no litoral, o cliente estava lá. Sim, Então, eu fiz muito plantão final de ano, nos plantões de construtora. Então, essa decisão, ela foi uma decisão na hora não tão difícil, mas uma decisão que realmente foi. Eu tive que pagar um preço durante 6, 7 anos ali de trabalhar de segunda a segunda. Isso para ter uma ideia, no meu casamento, a gente casou às 14 horas no cartório, às 16 eu estava atendendo cliente. Falei para minha esposa, vai em casa, vai lá, leva o pai e a mãe lá, leva um bolinho lá, vai lá e que daqui a pouco eu chego em casa. Então, assim, foi uma decisão e um preço muito caro. Hoje, Mike, tu faria isso de novo? Talvez com um pouco mais de inteligência e não teria sacrificado tanto a minha família, né? Minha entendi. esposa e assim por diante. Momentos que eu não consigo voltar mais. Só que aquilo ali realmente foi o que me fez ser diferente de todo mundo, né? Eu sabia que eu não tinha habilidades como ou relacionamentos, ou eu tinha que fazer diferente, né? E quando eu entrei no mercado imobiliário e nessa imobiliária, uma das coisas que me fez crescer foi ter uma meta muito alta.
quando eu entrei, eu decidi ser líder, eu declarei na minha vida que eu seria sócio daquela imobiliária. Automaticamente, com a minha visão de ser sócio, o que que um sócio faz? Eu tinha as características de um sócio. Eu agia como um sócio, eu pensava como um sócio. Eu tinha uma forma de trabalhar diferente de todos. Então eu acabava tendo mais resultado. Então eu vejo que isso me colocou, encurtou o meu processo de desenvolvimento e graças a Deus, em 10 anos trabalhando nessa imobiliária, eu me tornei capacitado e um cara merecedor de estar numa sociedade, né? E eu acredito muito nisso, né? Essa decisão que eu tomei de entregar o meu melhor, talvez eu não faria da forma que eu fiz hoje, né? Sim. Mas um pouco mais de consciência, um pouco mais de maturidade. É, eu acredito que uma visão clara de onde tu quer chegar e alta, desafiadora para que tu possa entregar o teu melhor, te faz se tornar aquele cara que tu precisa ser. Então, acho que essa foi a decisão mais desafiadora, mais difícil assim da minha vida, né? Foi uma decisão de sacrifício, né? Pagar o preço, né? Exato. Você contou a história ali do seu casamento, eu tenho uma muito similar, que foi quando minha filha nasceu. Uhum, A Eloá, ela nasceu às 3h41 da manhã, e aí foi cesárea, e minha esposa teve bastante dificuldade na recuperação, né? Mas ela nasceu às 3h41, então a bolsa acho que tinha estourado 3 horas da manhã. Aí a gente acordou, correu pro hospital, foi muito rápido, já estava quase nascendo. E aí foi cesárea, acabou sendo cesárea. E aí acho que era 6 horas, 6h30 da manhã, minha sogra chegou na maternidade, só fui para casa, tomei um banho, me troquei de roupa e fui para a empresa, porque tinha uma colaboradora nova, que ia ser a minha gerente financeira da empresa que eu era sócio, e eu precisava fazer um onboard dela. uhum, Então é uma história similar, cara. Poxa, era minha filha tinha acabado de nascer. Só que eu era a única pessoa que podia fazer um onboard na empresa sim. também. Então foi um sacrifício. Aí eu lembro, aquele mês inteiro ali, praticamente eu virei o mês igual um zumbi, né? Porque saía do trabalho, ficava virado a madrugada inteira, voltava pro trabalho, só passava em casa, tomava banho. Mas foi algo muito similar, né? Eu acho que a trajetória da liderança, ela passa por sacrifícios, né? Sim, sim. E como tu, né, tu passou por esse desafio e às vezes as pessoas elas têm essa dificuldade de não conseguir visualizar dando certo, né? Porque quando tu tá dando tudo errado, é difícil tu ter essa postura de eu vou fazer a coisa acontecer, continuar, né? A maioria não consegue continuar, Sim. né? Tomar uma decisão. Eu posso falar assim, eu trabalhei 10 anos, 6, 7 anos eu paguei para trabalhar literalmente ganhava, mas assim, né? Não foi o que eu estourei, vamos dizer assim, que foi que deu muito certo, mas nos os últimos 4 anos eu ganhei o que eu não ganhei nos 6. Uhum. Então, eu vejo que isso é algo muito, uma característica muito forte dos líderes, né? Eles, indiferente da situação que ele está vivendo, ele consegue visualizar que vai dar certo, ele consegue ultrapassar esses momentos de desafio, de dificuldade, né? Então, o preço a ser pago, vamos dizer assim, é uma frase muito usada hoje em dia, né? Que o cara está pagando o preço, parece algo até negativo, mas se torna algo como algo como mais se torna algo uma visão muito grande e gratificante, porque tu vê que, pô, tu não chegou, mas tu sabe onde tu vai chegar, né? Perfeito. E é exatamente isso, eu concordo plenamente. E é essa visão, eu acho que tu usou a palavra muito certa, de tanto a visão que você usou agora, e quanto algo que tu citou, que não deixa de ser fé, mas no longo prazo das pessoas, né? Sim. Enxergar potenciais nas pessoas e acreditar às vezes ter mais do que elas. Indo adiante aqui, Maicon, entrando em questão de cultura, hábito, rotina da tua liderança, qual é o hábito que o Michael tem como líder que você acha que influencia positivamente nos resultados do teu time? É, existe uma história do Paulo Storani, não sei se você já ouviu falar do Paulo Storani, ele é um dos, ele foi o cara que foi o exemplo, o, a pessoa como, não foi o exemplo, como é que se diz? Ele foi o inspirado do filme do Tropa de Elite e o Capitão Nascimento. Ah, tá.
Paulo Storani, ele tem várias histórias, né? Tem uma história do BOP que eles contam que quando eles, ao último teste, eles vão para uma área no meio da mata e lá tem um lago, né? E Uhum. eles jogam todo mundo dentro da água, Sim. né? Joga todo mundo lá dentro da água, o pessoal fica todo mundo lá tentando sobreviver, com provavelmente quase 0 graus, né? É Muito abaixo frio, até. Eu já ouvi essa história por outro capitão do BOP já. muito Que frio. acontece mesmo. E eles chegam um momento que está todo mundo quase morrendo, entrando em hipotermia, e ele está sentado lá de fora, né, com um cobertorzinho e um cafezinho do lado da cadeira. E chega um momento da madrugada ali que ele começa a ensinar eles a sobreviver. Então eles se agrupam todos para esquentar, e eles vão esquentando do meio para fora. O do meio está quente, passa um tempo, vai para fora, esquenta de fora, e eles vão se abraçando ali, vão se unindo para de alguma forma sobreviver aquilo, né? E chega um momento da própria dinâmica que ele tira o cobertor, né? Deixa o café de lado e pula na água. Então, na prática, liderar é isso, né? É tu se jogar, né? Tu entrar de cabeça no momento que precisa entrar no ringue, vamos dizer assim, né? No jogo. Eu acredito muito que na nossa equipe, no nosso time, é, hábitos que eu tenho no dia a dia, por exemplo, quando eu vou para o escritório, né, quando eu chego no escritório, eu tenho um hábito de andar pelo escritório, né, e isso eu consigo ver na prática coisas que eu posso melhorar, por exemplo, no nosso ambiente de trabalho, né? Eu tenho várias rotinas que eu tenho como líder que me faz melhorar o ambiente de trabalho, né? Legal. E eu tenho, dentro dessa rotina, eu tenho uma análise da parte de números, eu tenho uma análise da parte de resultados. Então, são vários pontos que eu vou unindo, né, a parte de gestão com a parte de liderança. Eu sou um cara muito visual, então eu sou um cara que eu analiso muito. Eu consigo ver quando a pessoa não está bem, né? Então, um dos hábitos que eu tenho, por exemplo, eu vejo que alguém não está bem, eu já chamo, troco uma ideia, converso, ou chamo o líder da pessoa e já ajusto, a pessoa não está bem. Eu converso com ela, vê o que ela Uhum. precisa, né? Dá uma direção assim, assim, assim. Então, esse eu acho que um hábito de crescimento e de desenvolvimento de uma equipe é o líder estar presente, né, e entender a importância que tem a presença dele, né, e em muitos momentos, aí são vários níveis, né, mas eu estou falando aqui de equipe de vendas, em muitos momentos tu vai ter que entrar na água, né, Perfeito. em muitos momentos tu vai ter que fazer a coisa acontecer, não tem como tu só olhar sentadinho de uma cadeira com um cobertorzinho e teu cafezinho do lado. Tu vai ter que sair da tua sala, tu vai ter que ir lá no time de vendas, tu vai ter que, em algum momento, pô, a equipe não está vendendo, a coisa não está acontecendo. Pô, se precisar, eu vou atender um cliente para analisar se o corretor está atendendo bem. Isso faz parte da liderança e faz parte em todas as cadeiras, né? Porque Mike, mas então eu sou um líder, eu sou um dono de uma empresa, agora está errado eu ter que ir lá e atender um cliente. Em algum momento vai ter que fazer. Se isso Sim. fizer a tua empresa sobreviver e crescer e desenvolver, tu precisa fazer, né? Então, eu acredito muito que existem várias cadeiras dentro de uma liderança, né? E cada cadeira tem a sua rotina, vamos dizer assim, né? Mas existem hábitos que faz uma empresa ser diferente da outra, né? E essa do um a um, da conversa, do entender, do escutar, isso é um hábito que eu tenho na minha liderança, que me aproxima do meu time, né? Não deixa eu distante do time, sabe? E no Perfeito. mercado imobiliário isso é muito importante. Perfeito. Muito bom. Para mim, a escala da liderança, a escala do líder é formar líderes. O Uhum. que o Marco hoje, que eu sei que já vocês têm líderes, né? Praticamente como eu falei antes, tua liderança é mais com líderes agora. O que você faz para formar um líder? Olha, eu, graças a Deus, assim, eu tive a oportunidade de liderar muitas pessoas e formar muitos líderes. Hoje,
A gente tem uma. Eu estou 15 anos no mercado imobiliário, né? Uhum. Nesses 15 anos, 14 de liderança. Em 14 anos de liderança, eu devo ter formado aí, a passado mais, sei lá, em torno aí de 600, 700 pessoas, assim, de liderar Sim, pessoas diretamente, né? E fora pessoas que são lideradas por líderes, né? indiretamente. Por outros líderes. Mas assim, ó, quando a gente vai formar um líder, primeiro, tu nunca vai formar um líder distante. A pessoa a ser formada, ela vai analisar como tu faz como líder. Então, quando eu vou formar um gestor, antes de eu formar esse gestor, ele já me analisou, principalmente se o cara já está perto de mim há muito tempo. Então ele está já vendo o Maico como ele é como líder. Então eu nunca vou formar alguém, eu nunca vou levar alguém no lugar que eu não fui. Eu só vou chegar, eu só vou conseguir levar uma pessoa em um nível de liderança quando eu sou um líder, né? E a pessoa consegue enxergar isso em mim. Então, o primeiro ponto para formar uma liderança é você se tornar um exemplo de liderança. Eu tenho vários características da minha liderança, mas tem várias características do Maico como homem, como marido, como agora pai, né? Como cristão, como um cara que tenta fazer as coisas corretas, né? Que de alguma forma preza pela minha palavra. Isso tudo vai formando as pessoas que estão próximas de mim. Então eu formei muitos líderes, tu vai achar engraçado, mas talvez 90% das principais conversas que eu tive foi em almoço. Uhum. Que eu pego o meu líder, é o cara que eu estou querendo formar como líder, eu vou almoçar com ele. Ele olha como eu trato o garçom, ele olha como eu trato as pessoas, ele olha como eu respeito, como eu tô sempre olhando novos talentos. Então eu vou Perfeito. numa loja, o cara vai junto comigo. Eu de vez em quando eu boto um no carro, cara, vamos lá comigo numa loja. Vou comprar sei lá, um tênis, eu levo o cara junto. Ali eu já falo para ele, esse cara é um bom vendedor, cara. Esse é um que a gente vai tentar, vamos trazer para o mercado imobiliário. Ele já vai vendo a minha postura como líder. Sim. Então, um pilar da liderança é a forma que você lidera. Isso vai, as pessoas, isso vai passar para a pessoa que tu quer formar como líder, vai transmitir para ela muito, muito mais no exemplo e na forma que tu faz do que daquilo que do que tu fala, né? Então, essa parte do exemplo. Um outro ponto é esse 1 a 1, a conversa clara. Cara, tu errou aqui, tu tá falhando aqui, tá vendo que isso aqui não vai te levar a lugar nenhum, ou isso aqui vai te quebrar como líder. Então, é claro, por exemplo, se eu tenho um cara que não virou líder ainda e eu quero que esse cara seja um bom líder, em muitos momentos eu chamo ele e falo: isso como vendedor funciona, como líder não. Como vendedor, tu até pode ser Uhum. assim, tu sozinho não vai interferir na vida de ninguém. Agora, tu como líder, isso não vai funcionar. Então, o exemplo e o 1 a 1 funcionou muito e eu formei muitos líderes assim. Sempre que eu vou formar algum líder, normalmente eu estou muito próximo. Maico, existem aí várias pessoas, e assim, ó, eu não sou o dono da verdade, eu não estou falando algo que eu falo que eu vivi Perfeito, e foi perfeito. onde eu cheguei dessa forma, né? Mas assim, eu sou um cara muito próximo das pessoas principalmente que eu vou formar como líder, assim, são pessoas muito próximas de mim. Então, eles sabem a forma que eu ajo, a forma que eu penso. Ele precisa, por exemplo, na Vext, a gente tem uma cultura muito forte, né, de princípios e valores e tal. E o líder, o cara que está sendo formado como líder, ele já pensa, eu já cansei de alguns conversar comigo e falar assim, cara, eu fui fazer tal coisa, eu pensei, não, o Maico não faria isso. Então, Perfeito. a formação de liderança tu não consegue passar aquilo que tu não tem, tu não consegue transmitir dando uma palestra de 1 hora por dia, não tem Perfeito. como, tu não forma líder assim, né? E eu acredito que a grande formação de um líder, ela acontece quando vira a chave do servir. Então, ao máximo, eu vou tentando fazer com que ele entenda isso, né? Olha o quanto impacta.
na vida das pessoas, porque um cara ruim na liderança é muitas famílias impactadas Sim, negativamente. sim, Um cara bom na liderança é muitas famílias impactadas positivamente. sim. Então eu tento ao máximo isso, mostrar a clareza, né, o perigo que tem tu botar um líder que não está preparado, né? O quantas pessoas são. Eu uso esse exemplo no mercado imobiliário, mas existem muitos bons vendedores. O cara é um baita vendedor, ele acha que ele está pronto e monta uma imobiliária. Aí o que que ele começa a fazer? Começa a tentar vender e formar pessoas. Ele vê que ele não consegue. Nem vende, nem forma. Aí ele começa a vender. Aí o time fica desassistido. Aí a galera começa a sair, começa a não vender, reclamar que não está vendendo. Aí ele começa a ajudar os corretores, que muitos estão começando, mas ele não sabe Não vende formar, ele mais, não né? é um bom líder. Aí o que ele faz? A venda começa a cair. A imobiliária tem que pagar as contas e não dá certo. Aí ele volta a vender. E ele fica nesse ciclo vicioso de tentar formar a equipe, perder e a rotatividade e vender. Ele tem que vender ou tem que. E não consegue, porque ele não sabe liderar. Na realidade, ele não é um líder. Não está preparado para isso. Então, o formar um líder, nem todo bom vendedor é um bom líder, né? Isso é claro, acho que é uma frase bem famosa, Sim. mas quando eu pego um líder, eu vou formar um líder, eu não posso pular as etapas, eu tenho que preparar esse cara, eu tenho que deixar ele estar maduro o suficiente para liderar, porque senão ele vai fazer o inverso, ele vai acabar tendo problema na vida pessoal dele, profissional, e ele vai atrapalhar a vida de muita gente, né? E é o que Perfeito. mais acontece hoje nas imobiliárias, né? Perfeito. Não ficou muito claro, Michael, que para ter um método de formar líderes é dar exemplo, que a gente já tinha falado aqui que é a principal ferramenta Sim. do líder, e estar próximo, né? Um one on one, um para um ali conversando e ser íntimo do cara de certa forma, né? A gente vai agora para a etapa que é meio que a etapa final, que eu chamo de mentoria direta, vai ser basicamente um bate-bola, como a galera costuma falar, Uhum. tá? Então, as primeiras perguntas aqui é um papum, como quase se um sim ou não, Uhum. e aí depois vai ser tu vai poder explanar um pouco mais as últimas. Num cenário que o colaborador ele performa, é o que mais performa, mas ele é desalinhado com a cultura. Você promove ou demite? Demito. Por quê? Eu acredito que uma empresa ela não é feita de uma pessoa. Eu sou um exemplo disso. Eu era um baita líder de uma grande empresa e eu representava um grande número. O Maico saiu. A empresa continua de pé, bem, vendendo e crescendo. Então eu sou um exemplo disso. Uma empresa ela não é feita de uma pessoa. Agora, uma pessoa pode quebrar uma empresa. A falta de Muito bom. cultura e alinhamento pode destruir uma empresa. Então, só que aí tem uma vírgula nisso. Existe um momento certo de tu demitir. E por quê? Porque isso pode virar contra o líder. Vou dar um exemplo. Você tem um cara que é um baita vendedor, um cara muito bom. Muito bom. O que que o muito bom é? Influente. Uhum. Normalmente. Então é um cara muito influente. É um cara que as pessoas gostam, é um cara que as pessoas querem estar perto, porque é influente, vendedor, o cara bom, o cara que todo mundo quer saber fazer como ele faz. Só que ele está desalinhado na cultura, ele não é um cara, pode ser que não seja um cara de princípios, de caráter, de valores, ele é um cara que não está alinhado com aquilo que tu acredita como negócio, como desenvolvimento de pessoas, né? E esse cara ele vai na contramão daquilo que tu desenhou para a empresa. Se tu tira esse cara no momento errado, ele pode de alguma forma dar a entender ou a equipe pode entender que tu tá contra um negócio que tá dando certo. Um exemplo, né? Pô, o cara tirou e aquele cara pode de alguma forma estar atrair outras pessoas ou, né, tirar outras pessoas que não sabem o que está acontecendo nos bastidores muitas das vezes. Então, o tirar, quando eu falo tirar, existe a hora certa, existe o momento certo, existe como fazer. Eu acho que
não é simplesmente tirar. Eu acho que é uma conversa de alinhamento antes, eu acho que é uma troca de ideia, é o explicar, cara, tá fora da visão aqui tá fora da cultura da empresa. Isso aqui, se a gente não alinhar, pode acabar a gente tendo que te tirar. Eu acho que isso tudo é clareza e verdade na mesa, sabe? Porque senão tu acaba, quando a gente fala assim, uma pessoa, um talento que tá fora da visão, tu tira ou deixa? Tiro. Tá, tu tira, tu pode acabar tá tirando de uma forma errada e isso mais atrapalhar do que ajudar, entende? Perfeito. Mas eu sou a favor de não deixar pessoas, né, que têm uma cultura ou estão totalmente desalinhados com a visão de crescimento da empresa, né? Perfeito. Você prefere liderar time sênior, time júnior sem experiência alguma e formá-los, Uhum. ou liderar um time experiente, sênior no caso, mas com vícios? Eu prefiro do zero, O júnior. Júnior. Perfeito. Esse aqui é para você completar a frase. O verdadeiro líder é aquele que Serve. serve. Ótimo. Que pergunta ninguém te faz sobre liderança, Uhum. mas deveria? Aquele tema sobre liderança que poucas pessoas falam. Que pergunta alguém faz Ninguém que faz, ninguém faz, faz que mas você acha deveria que deveria. fazer? Ou um tema que você acha que deveria ser mais É, explorado sobre liderança. eu acredito que normalmente as pessoas elas não querem saber, elas não querem entender como um líder pensa. Cara, como é que ele toma essa decisão no sentido, o que está passando na cabeça desse cara? Tipo assim, como é que esse cara, como é que é dentro dele? Qual é a como que é a parte, né? Talvez não estou sabendo me expressar bem aqui, mas Linha de raciocínio? qual é a linha de raciocínio que esse cara segue? Eu acho que essa é uma pergunta que faz com que uma empresa seja formada e seja desenhada, por exemplo, né? Eu acho que um dos pontos, né, de liderança que mais não é explorado tanto, né? Mas eu acredito que forma bons líderes é o cara, literalmente, que tu acabou de fazer, que é fazer boas perguntas, né? O cara que ele tem ele é diferente da maioria, ele é um cara que faz boas perguntas. Perfeito. Essa aqui é para finalizar. Qual conselho o Maicon daria para alguém que vai liderar pessoas pela primeira vez? Eu acho que isso aí é um pouco do teu cotidiano. Aquele Sim. primeiro líder acabou de Uhum, dar um upgrade no cara. uhum. Pega aí que a criança é tua agora. Qual é o conselho do Maicon para essa pessoa? É, primeiro de tudo, continue crescendo. É, não existe um líder, não existe uma empresa nem um líder que está parado. Ou tu está regredindo ou tu está crescendo, porque tudo ao teu redor está crescendo. Tudo, todas as empresas, o mercado está mudando. O Maico de 15 anos atrás não é o mesmo líder de hoje, o Maico de 15 anos atrás não tem as mesmas estratégias de hoje, não tem como executar as mesmas estratégias. Se eu for querer liderar da maneira que eu liderava lá atrás, hoje, com o mundo do jeito que está, né? Imediatista, hoje a gente tem a internet com muita comparação, então assim. As pessoas estão muito mais imediatistas, né? Então, não tem como eu querer liderar, eu fazer uma campanha de vendas, por exemplo, hoje só de um ano. Eu tenho uma campanha de vendas mensal, trimestral, semestral e anual. Antes a gente conseguia fazer um ano, porque o cara visualizava um ano trabalhando para receber um prêmio. Hoje não. Então, assim, eu acredito muito nessa visão, sabe? Perfeito. Não pare de crescer. Para mim, é uma das regras da liderança tem que ser essa. Não pare Sim, de crescer. Maico, cara, novamente, muito obrigado por. Acho que foi quase uma hora, imagino, né, Alf? Por aí, de muito aprendizado, troca de claro. experiência, agregando aqui para nós, para todo o público que nos acompanha. E eu quero deixar esse momento para você colocar suas redes sociais, o Sim, pessoal que quer te claro. acompanhar, tem o teu Uhum. lifestyle lá, Sim, sim. né? Me identifico muito. Uhum. Não sou o cara do teu lifestyle mais atual, né? Sim, Do cavalo, não porque não gosto, meu sim. sonho é ter uma fazenda, Aham. eu acho demais. Não é à toa que eu tenho a caminhonete grande, enfim, Uhum. então.
mas gosto de moto, então te acompanho por isso. Mas sempre tem alguma coisa lá também que você acaba agregando pro pessoal, então Sim, fica à vontade aí, da própria Vext também. claro. Meu Instagram hoje é maicon.cargnin, né, que é o meu sobrenome, Cargnin. E o Instagram da Vext é Vextmob, né? Hoje o meu Instagram ele é voltado mais para meu dia a dia, não tem nada profissional, eu não, Não mistura. não uso meu Instagram como algo, apesar que e o meu Instagram me trouxe muitos negócios e ele abre portas, né? Pelo fato de as pessoas acompanhar pelo dia a dia ali, meus hobbies e tal, mas não é o meu Instagram profissional, né? Mas quem quiser entrar lá seguir, Sim, vai ter sempre um conteúdo diferente lá, né? E o Instagram da Vext hoje, ele é um Instagram que a gente tenta ao máximo espelhar a cultura da empresa, né? E também o como a gente realmente é no dia a dia. A Vext é uma empresa muito mais, ela é muito mais, não é uma empresa padrão normal, uma empresa mais jovem, uma empresa mais agressiva, né? Com um padrão de trabalho mais criativo, né? E o nosso Instagram representa muito isso, então tem muito conteúdo. Hoje a gente tem a Aninha que nos representa no Instagram com vídeos, a maioria viral, então tem vários conteúdos fora o mercado imobiliário, né? Linkado com o mercado imobiliário, mas fora vender imóvel em si. Isso deu muito certo para a Vext, para a marca da empresa, levou a Vext até onde ela está hoje, né? Hoje a gente pode se considerar uma das maiores empresas de Santa Catarina no mercado imobiliário. A gente tem uma empresa de 4 anos que ano passado quase chegou a 900 milhões em VGV. Então, para o mercado imobiliário, para o número de corretores que a gente está aí competindo com grandes imobiliárias, né, em relação à VGV, e é uma empresa muito jovem, né, muito sim. nova. Mas a gente, lá no nosso Instagram, a gente tenta passar aí um pouco de como é a Vext, né, a cultura que a gente tem, e isso tem ajudado também as pessoas como tu falou, a usar como modelo, né? Perfeito. Muito obrigado novamente. Pessoal, foi isso. Finalizando aqui mais um código de liderança. E ficou muito claro que o líder ele precisa ter autocrítica, o líder ele precisa dar exemplo, o líder é aquele que serve, e o líder também é aquele que tem humildade e principalmente tem prazer em ver o seu liderado crescer e ter bons resultados. Acho que o resumo da tudo que nós aprendemos com o Maicon foi isso. Espero que você continue nos acompanhando, esteja no próximo episódio também. Compartilhe esse episódio para o seu amigo, para o pessoal do seu trabalho, para o seu líder, talvez, e que esse episódio possa ter agregado ainda mais na sua liderança ou naquela liderança que ainda vai chegar. Bom, não deixe de seguir a gente na rede social. Estamos no Instagram, código.liderança. Também estamos no YouTube com o mesmo nome, Código de Liderança. Estamos lá no Spotify. E eu acho que o TikTok ainda não, né, Will? Mas em breve a gente quer começar a compartilhar conteúdo lá também para vocês. É isso, pessoal. Um grande abraço. Até o próximo episódio.